Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos de volta para mais uma aula de Química Orgânica. Para você que não me conhece, sou o professor Daniel. Hoje nós vamos estar trabalhando um assunto muito importante que pode ser cobrado e nos últimos anos o Enem ele vem cobrando, que é o assunto de isomeria. Hoje nós vamos estar trabalhando, estudando a parte da isomeria plana. A gente vai ver a isomeria de cadeia, hoje a isomeria de posição. Bom, mas o que é que vem a ser então isomeria? Isomeria é uma propriedade de uma substância possuir o mesmo peso molecular ou massa molecular, mas com propriedade química diferente. Então, quando a substância ela possui o mesmo peso molecular, massa molecular igual, na prática essas substâncias vão possuir a mesma fórmula molecular. Então, se elas possuem a mesma fórmula molecular, na química nós chamamos de isômeros. Essas substâncias são isômeros. Um exemplo que a gente tem aqui é o hexano e o 3-metilpentano. São substâncias diferentes, mas que possuem a mesma fórmula molecular, possuem o mesmo peso molecular e possuem também a mesma massa molecular. Embora eles estejam no estado líquido e são substâncias inflamáveis, as propriedades químicas dessas substâncias não são iguais. As propriedades elas são diferentes. Então nós chamamos na química que essas substâncias são isômeras. A isomeria se subdivide em isomeria plana ou constitucional e isomeria espacial ou estereoisomeria. Na isomeria plana, a gente vai estudar a isomeria de cadeia, posição, função, compensação, também chamada de metameria, e a tautomeria. Já na isomeria espacial, nós vamos estudar a isomeria cis-trans e a isomeria ótica. Nós vamos ver também a isomeria EZ, que ela se diferencia um pouco da isomeria cis-trans. Quando não é possível mais identificar uma isomeria do tipo cis-trans, a gente aborda a isomeria do tipo EZ. Como é que a gente pode diferenciar uma isomeria plana de uma isomeria espacial? Aqui diz que a isomeria plana depende da localização dos átomos na molécula. E, lógico, ele diz que pode ser explicada por formas estruturais planas. Já na isomeria espacial, depende da orientação dos átomos na molécula e que pode ser explicado por formas estruturais espaciais. Vamos ver um exemplo para você entender melhor. Isomeria constitucional apresentam a mesma fórmula molecular, mas a conectividade dos átomos não é a mesma. Então, na isomeria plana ou constitucional, a gente vai observar que as substâncias apresentam, por ser isômeros, a mesma fórmula molecular, mas a conectividade de alguns grupos ou de alguns átomos não é a mesma. Um exemplo é aqui, essa substância, vou considerar de número 1 e substância número 2. Elas possuem a mesma fórmula molecular, possuem 5 carbono, 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Mas a conectividade desse grupo hidroxila, que nós chamamos na química, quando a gente tem um elemento oxigênio e hidrogênio, um ao lado do outro, nós chamamos esse grupo de grupo hidroxila. A conectividade dessa hidroxila está no carbono 1 e a conectividade dessa hidroxila está no carbono 2. Por isso, eu posso considerar, eu posso afirmar que aqui existe uma isomeria do tipo constitucional ou plano. Nesse caso aqui é diferente. Se você for olhar esse grupo aqui, esse átomo, o cloro, nesse caso, a conectividade dele está no mesmo carbono, não é diferente. Então aqui eu não posso afirmar que existe uma isomeria plana. A gente vai ver aqui que aqui existe uma isomeria do tipo espacial. Embora esse composto possua a mesma fórmula molecular, que seria 4 carbono, 7 hidrogênio e 1 cloro. Veja que a conectividade desse átomo aqui de cloro está no mesmo carbono. Não está em posição diferente, como no caso dessa hidroxila aqui, que se encontra em posição diferente. Então dá para diferenciar a isomeria plana da isomeria espacial. Aqui eu tenho um tipo de isomeria que nós chamamos de isomeria plana, e aqui eu tenho um tipo de isomeria que eu chamo de isomeria espacial. Bom, do que depende a isomeria plana e como ela pode ser explicada? Depende da conectividade dos átomos na molécula.
Então a gente entendeu que na isomeria plana os grupos, os átomos estão conectados em posições diferentes. O que depende é a isomeria espacial e como ela pode ser explicada. Ela depende da orientação dos átomos no espaço. A gente vai perceber que alguns grupos vão estar na mesma posição, só que, vão estar no mesmo, vamos considerar no mesmo átomo de carbono, mas no espaço elas vão estar lá em posições, não posições diferentes, elas vão estar de forma diferente no espaço. Então, como elas vão estar em forma diferente no espaço, nesse caso, elas podem ser explicadas por fórmulas estruturais espaciais. No caso da isomeria plana, ela só pode ser explicada por fórmulas estruturais do tipo planas. Vamos ver agora um exemplo na prática de isomeria, um tipo de isomeria plana, que é a isomeria de cadeia. Ele diz aqui que seus isômeros possuem cadeias diferentes. Aqui eu tenho cadeia normal ramificada, aqui nesse outro exemplo eu tenho uma cadeia insaturada fechada. Por que aqui normal? Porque aqui só tem carbonos primários e secundários. Essa aqui é uma cadeia normal do tipo saturada. Aqui eu tenho uma cadeia ramificada também do tipo saturada. Esse carbono no centro é um carbono terciário. Por isso que essa cadeia é uma cadeia ramificada. A fórmula molecular é a mesma. C4H10, os dois compostos. Aqui a fórmula molecular é C5H10 com os dois compostos. Mas eu tenho uma cadeia insaturada por causa dessa dupla ligação. E aqui eu tenho uma cadeia fechada. Então aqui eu tenho isomeria de cadeia, que ocorre em cadeia normal ramificada e aqui ocorrendo em cadeia insaturada e fechada. O outro tipo de isomeria plana é a isomeria de posição. Ele diz mesma cadeia carbônica, mas difere pela posição de ramificações, ligações duplas ou triplas ou grupos orgânicos. Veja que esses dois aqui possuem a mesma fórmula molecular, esses dois aqui também possuem a mesma fórmula molecular e esses dois possuem a mesma fórmula molecular. Mas vamos ver um detalhe aqui. Ó. Essa hidroxila aqui está nesse carbono 1 e essa hidroxila está no carbono 3. Então essa isomeria é uma isomeria de posição, porque o grupo hidroxila se encontra em posições diferentes. Aqui também é uma isomeria de posição, porque a dupla ligação, a insaturação aqui, se encontra no carbono 1 e aqui se encontra no carbono 2. Então essa dupla ligação se encontra em posições diferentes. Aqui o cloro se encontra no carbono 1 e no carbono 2. Aqui ele se encontra no carbono 1 e no carbono 3. Então, nesse caso, um desses clórons se encontram em posições diferentes. Um se encontra na posição 1 e o outro se encontra na posição 3. E aqui se encontra na posição 1 e na posição 2. Vamos ver uma atividade aqui. Em relação aos compostos, todas as afirmativas estão corretas, exceto, ele diz, letra A tem mesma massa molar. Letra B tem mesma forma molecular. Se eles tiverem a mesma massa molar e tiverem a mesma forma molecular, eles são isômeros. Para isso eu preciso contar a quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio, porque aqui eu só vejo três elementos, ó, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Aqui a mesma coisa, era o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Se a quantidade deles for iguais, é porque eles têm a mesma massa molar e eles têm a mesma forma molecular. Vamos contar, olha, carbono tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui 1, 2, 3, 4, 5. Hidrogênio, aqui eu tenho 3, 6, mas esse aqui é 7, mas esse aqui é 8. Aqui eu tenho mais 3 vai dar 11, mas esse vai dar 12. Aqui eu tenho 3, 5, 7, 8, mais 3, 11, mais 1 dá 12. Então o hidrogênio também é igual, quantidade de carbono é igual. E o oxigênio também. Aqui possui 1 e aqui possui 1. Então a quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio são iguais. Então eles têm a mesma forma molecular. Isso quer dizer que eles têm a mesma massa molar. E eles também têm o mesmo peso molecular. Por isso eles são isômeros. São álcools saturados. Todas as vezes que você vê essa hidroxila aqui, que é um hidrogênio, ao lado de um oxigênio, eu tenho um grupo funcional chamado hidroxila. Se essa hidroxila estiver ligada a um carbono, que nós chamamos de carbono saturado, ali a função orgânica é um álcool. Então, nesse caso, eles são álcools saturados.
Essa hidroxila está ligada nesse carbono, que é um carbono saturado. Agora a letra D diz que são isômeros de posição. Veja, o que eu tenho que olhar é o grupo. Esse grupo aqui, ó, hidroxila, e esse daqui, se a gente for olhar, eles estão na mesma posição, no carbono 2, ó, 1, carbono 2, que seria 1 e 2. Então eles não mudaram de posição. Então aqui eu não tenho isomeria de posição. Então provavelmente a questão errada seria a letra D. Bom, agora bora olhar a letra E. São isômeros de cadeia. Por que que aqui existe uma isomeria de cadeia? Porque olha, aqui eu tenho um carbono chamado de carbono terciário. Então essa cadeia aqui é uma cadeia do tipo ramificada. Aqui eu só tenho carbonos primários e secundários. Então essa cadeia aqui é uma cadeia do tipo normal. Então eu tenho uma isomeria aqui, que é uma isomeria de cadeia. Então qual seria a questão para que o estudante pudesse marcar? Seria a letra D, porque ele quer errada. Então são isômeros de posição. Não, aqui não existe isomeria de posição, e sim isomeria de cadeia. São álcool saturado, tem a mesma forma molecular e tem a mesma massa molar. Agora bora para a questão do Enem. Pessoal, olha, a questão do Enem, vamos tentar ler aqui primeiro, que a gente vai entender. Ele diz assim: a icterícia, popularmente conhecida por amarelão, é uma patologia frequente em recém-nascido. Um bebê com icterícia não consegue metabolizar e excretar de forma eficiente a bilirrubina. Aqui eu tenho a bilirrubina e a lumirubina. Com isso, o acúmulo dessa substância deixa-o com a pele amarelada. A fototerapia é um tratamento da icterícia neonatal que consiste na irradiação de luz no bebê. Na presença de luz, a bilirrubina é convertida no seu isômero lumirubina, que, por ser mais solúvel em água, é excretada pela bile e pela urina. A imagem ilustra o que ocorre nesse tratamento. Bom, algo importante a se dizer, que ele está dizendo que essas substâncias são isômeros. Então isso quer dizer que elas possuem a mesma forma molecular, mesmo peso molecular e mesma massa molar, porque elas são isômeros. Agora é o seguinte, o que ele quer? Na fototerapia, a luz provoca a conversão da bilirrubina no seu isômero. Ele quer saber se essa isomeria é ótica, se é geométrica, se é funcional, de cadeia de posição. Veja, a isomeria funcional de cadeia de posição são tipo de isomeria plana. A isomeria ótica e geométrica são isomerias do tipo espaciais. O que a gente estava estudando são isomeria plana. Pelo que a gente está estudando, provavelmente só pode ser uma dessas questões, o AB, a C e a D. Só que a gente só estava estudando a isomeria de cadeia e posição, por isso que eu trouxe essa questão. Então seria, ou vai ser a isomeria de cadeia, ou isomeria de posição. Vamos ver aqui, para a gente tentar diferenciar. Olha, se a gente for olhar, todos os grupos aqui, existe um grupo, tá? Que nós chamamos de grupo carbonila. A gente depois vai estudar um pouquinho melhor, mais lá para frente para você entender. Aqui eu tenho uma amina, que é um grupo, nós chamamos de grupo amino. Aqui também, e aqui também, e aqui. Se você olhar na lumirubina, quando ele se transforma nesse isômero, veja que não há diferença na posição desses grupos. Os grupos continuam no mesmo lugar. A única coisa que aconteceu foi a adição de um hidrogênio bem aqui, mas o grupo amina continua lá. Houve a adição desse hidrogênio aqui, o resto está tudo igual. Então, se a gente for olhar também esse outro grupo bem aqui, que é um ácido carboxílico, bem aqui em cima, eles estão na mesma posição. Não mudou nada. O que foi que mudou? Veja que bem aqui, a cadeia, ela era aberta, olha, bem aqui, Depois a cadeia passou a estar fechada. Veja que bem aqui eu tinha uma dupla, né? E aqui, depois que a cadeia fechou, ficou simples ligação. Então, pelo que a gente estudou, se eu estou falando de cadeia, houve alguma coisa que aconteceu na cadeia. Então essa isomeria, ela é uma isomeria de cadeia. A cadeia aqui era aberta e ela passou a ser aqui fechada. Então a resposta para essa questão seria a letra C, a isomeria de cadeia. O que o aluno deveria observar
seriam as posições. Ah, professor, por que não é isomeria ótica? Por que não é isomeria geométrica? Porque basicamente, quando ele me falou que era um isômero. Só que para eu encontrar isomeria ótica e geométrica, isomeria ótica, eu teria que olhar se ele possui, nesse caso, a mesma imagem especular. Veja que aqui mudou, a imagem especular não é a mesma, houve uma mudança. Eu teria que encontrar isomeria do tipo cis e trans, que é o que a gente vai estudar um pouquinho mais lá para frente, a gente vai tirar dúvida de você. Então, nesse caso, não poderia ser isomeria ótica nem geométrica. Professor, por que não poderia ser isomeria funcional? Porque as funções continuam as mesmas. A função aqui é a mesma, não mudou a função. Por que não é isomeria de posição? Porque a posição das funções continua no mesmo lugar. Então, nesse caso, só pode ser uma isomeria do tipo de cadeia. Tá certo, pessoal? Espero ter ajudado você, que você, mais lá para frente, venha se dar bem no Enem. Para que o aluno ele venha se dar bem no Enem, ele tem que resolver questões, exercitar. Quanto mais você exercitar, mais resolver questões, mais você vai acertar as questões de química. Até mais, pessoal. Até a nossa próxima aula.